Eu declaro aberto os trabalhos dessa comissão. Boa tarde a todos. Eu vou pedir ao secretário Edson Aurélio para ler a ata da reunião anterior. Ata número 003 de 2013. Aos 7 dias do mês de janeiro do ano de 2014, reuniram-se no plenário na sede deste Poder Legislativo os vereadores membros da Comissão Especial de Inquérito instituída pela Resolução número 007 de 2013, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Criciúma e a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, referente aos supostos desvios no repasse de valores e encontros de contas das bolsas de estudos mantidos pelo governo do município de Criciúma. Fizeram-se presentes na ocasião os vereadores Camila do Nascimento, Silvio Ávila Júnior, Edson Aurélio, Ézio Geves Manuel, José Carlos Melo e Vanderlei José Zilli. Aberta a reunião, a presidente vereadora Camila do Nascimento solicitou que o secretário vereador Edson Aurélio fizesse a leitura da ata de instalação. Em seguida, foi colocado em votação, sendo aprovada por unanimidade. A presidente vereadora Camila do Nascimento declarou que a Câmara já havia recebido os documentos solicitados à Prefeitura e explicou como funcionam os processos de tramitação interna na Câmara dos documentos recebidos. Em seguida, disponibilizou a cada membro da comissão a cópia do regimento interno desta CPI e leu o artigo 12 do regimento interno desta comissão, onde destaca-se que os documentos recebidos estariam disponíveis para análise somente nas dependências da Câmara Municipal. O vereador José Carlos Melo fez uso da palavra, solicitando à presidente, vereadora Camila do Nascimento, que relatasse
o dispositivo regimental que permite o funcionamento da comissão de inquérito durante o período de recesso. A presidente vereadora Camila do Nascimento falou acerca das legislações vigentes que regem as comissões parlamentares de inquérito, bem como o regimento interno desta comissão. O vereador José Carlos Melo reiterou seu entendimento, dizendo que os trabalhos realizados não possuem validade, pois não concorda com o funcionamento da CPI no mês de janeiro. A presidente vereadora Camila do Nascimento deixou aberta a palavra. O vereador Vanderlei José Zilli sugeriu que fosse iniciado imediatamente a convocação das pessoas para deporem nesta CPI, destacando o reitor da Unesp e o secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal. Sugeriu também que fosse feito um cronograma das convocações. O relator, vereador Silvio Ávila Júnior, se posicionou alegando a necessidade de primeiro fazer uma análise dos documentos recebidos para depois iniciar as convocações. A presidente vereadora Camila do Nascimento afirmou que concorda que seja necessário fazer o cronograma para as convocações, mas que primeiramente deveriam ser lidos os documentos recebidos. A presidente disponibilizou uma cópia a cada vereador que compõe a comissão de todos os documentos enviados pela Prefeitura. Explicou que eles deveriam ser analisados nas dependências da Câmara. O vereador José Carlos Melo, por sua vez, diz que concorda com a presidente vereadora Camila do Nascimento, bem como o relator vereador Silvio Ávila Júnior, discordando assim com o vereador José Vanderlei Zilli, e salientou que é necessário primeiro ler os documentos para estarem aptos para a realização dos trabalhos. O vereador Vanderlei José Zilli insistiu no cronograma e nas convocações imediatas. Por sua vez, o vereador Silvio Ávila Júnior tomou a palavra e disse que o regimento interno já havia
sido lido e assinado por todos, que é importante não perderem tempo com discussões vazias. Haja visto que esses assuntos já haviam sido discutidos e votados e que agora o mais importante é continuar os trabalhos. A presidente e vereadora Camila do Nascimento pediu para que fosse providenciado um parecer do assessor jurídico da Câmara nesse sentido. O vereador Vanderlei José Zilli falou da sua dificuldade em analisar os documentos e da importância de ter alguém para assessorar a leitura dos mesmos, sugerindo assim o nome do servidor desta casa, o senhor Valdair Amoroso. O vereador José Carlos de Melo reforçou o pedido para que o mesmo servidor auxiliasse os trabalhos desta comissão. Por sua vez, o vereador Edson Aurélio disse que é necessário primeiro ler os documentos recebidos para somente depois analisar a necessidade de pedir auxílio técnico. A presidente e vereadora Camila do Nascimento colocou em votação a solicitação do parecer jurídico. O mesmo foi votado e aprovado por unanimidade. Em seguida, a presidente reforçou a necessidade dos vereadores terem primeiro contato com o material recebido. O vereador Vanderlei José Zilli pediu para que fosse colocada em votação a convocação do servidor senhor Valdair Amoroso. A presidente e vereadora Camila do Nascimento explicou que, conforme já reza no regimento interno desta comissão, os servidores desta Casa Legislativa podem analisar os documentos e auxiliar no que for necessário, e que não existe a necessidade de convocá-los. Não havendo mais nada a tratar, a presidente e vereadora Camila do Nascimento encerrou os trabalhos e a Gisela Fabíola Peruque Cavaler lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Em votação, a aprovação da ata número 003. Senhor presidente, eu gostaria apenas de reforçar que a sugestão do vereador Vanderlei José Zilli quanto à convocação do secretário de Finanças é do
secretário de Finanças à época do ocorrido, para não dar confusão, né? Que a gente tem o secretário de Finanças nos dias de hoje. Ok. Ok, obrigado. Em votação. Aprovado por unanimidade. Eu fui informada agora que o parecer que foi sugerido pelo vereador Dr. Melo está pronto. Então, tá. Então, assim que ele estiver pronto, tu me comunica para a gente fazer a leitura do mesmo. Eu queria deixar aberto a palavra antes de fazer uma sugestão. Eu queria deixar aberta a palavra aos vereadores. Se alguém tem questão de ordem. Presidente, eu gostaria de pedir a revogação do artigo 12, que proíbe aqui proíbe de qualquer documento sair da casa, de fazer a leitura, estudar em outro ambiente, a não ser na casa. Eu acho que isso é necessário para nós, até porque nós estamos numa CPI, sabemos que é sigiloso. Todavia, não somente esses documentos, vão chegar a muitos outros documentos na casa, em função da CPI mesmo. E eu acho irrelevante guardar esse artigo por conta da necessidade da gente se esmerar melhor. Então, eu, por exemplo, só vou poder ler mesmo, estudar na madrugada. Durante o dia eu tenho muita atividade, então eu gostaria que a comissão pudesse de alguma forma revogar esse artigo. E atendendo ao pedido do vereador Pastor Jeves, eu coloco em votação a revogação total do artigo 12 do regimento interno dessa comissão de inquérito. Senhora Presidente, se me permite fazer uma sugestão, eu colocaria em votação a revogação do parágrafo único. Os documentos referidos no caput desse artigo só poderão ser analisados na dependência da Câmara Municipal. Mas em relação à divulgação isolada de fatos relacionados com os trabalhos da comissão anterior à aprovação do seu relatório conclusivo final, assim como a obtenção de cópias de qualquer documento juntado, eu acho que deveria ser mantido. Nós deveríamos manter o sigilo e a não divulgação de fatos isolados, mas autorizar os membros da comissão a analisar isso não necessariamente no
o ambiente da Câmara. Não sei se me fiz entender. Vereador Silvio, se nós presidente, divulgarmos esse parágrafo, de acordo com a resolução 7 do artigo 77, passa a entrar em vigor esse parágrafo que diz: é livre a divulgação dos trabalhos da comissão de inquérito, devendo, porém, ser evitado o julgamento antecipado, que será de objeto do relatório conclusivo, que foi feito em 6 de junho de 2011. Aí, revogando o artigo 12, que foi sugerido pelo pastor Jeves, tem valia o artigo 77 da resolução 7. 007 barra... Isso mesmo. Então, exatamente, eu iria fazer referência a essa resolução que, como você já fez antecipadamente, era isso que eu faria. Ok. Então, em votação, a revogação total do artigo 12 do regimento interno dessa comissão de inquérito. Aprovado por unanimidade. Seguindo, então, a revogação feita, a revogação do artigo 12, eu teria uma sugestão a dar para os membros da comissão a respeito do material analisado. Eu tive bastante contato com o material, claro que não tive tempo hábil, como o pastor disse, a gente ia até às 18 horas, porque não podemos ficar com material a mais que isso, mas eu queria fazer uma sugestão aos demais vereadores. Eu tive algumas dificuldades durante a leitura, tanto por ter termos técnicos, tanto por coisas que eu não entendi mesmo. Então, eu faço, particularmente, eu queria fazer uma sugestão de estar convocando o presidente da comissão, Luiz Fernando Cascais, para estar presente na próxima semana, para estar esclarecendo alguns pontos que eu sei que vão surgir para vocês também. Não sei se teria necessidade, eu também coloco essa sugestão, de nós estarmos se reunindo na terça-feira para estar elaborando essas questões. Se cada um quer fazer a sua parte particularmente, ou se a gente precisa se reunir para estar elaborando essas perguntas. Então, eu deixo, essa é a minha sugestão, mas eu deixo aberta a palavra com os vereadores. Obrigado, presidente. É claro que a gente
alguns recibos, alguns documentos, consta o carimbo e consta o nome e assinatura da pessoa que assinou aquele documento recibo. Mas tem algumas assinaturas ali que a gente não tem um nome legível, é simplesmente um rabisco, um risco, alguma coisa, a gente não sabe. E esses recibos foram emitidos pela Unesc, pela FUCRE. Então, também acho que é o momento de chamar alguém responsável do setor para que viesse a essa casa e para que pudesse identificar essas assinaturas, quem foi o responsável que assinou esse recibo. A gente não tem. Simplesmente, se você pegar ali a página 116 dos recibos. 148. Então, tem aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, a parte 150. Tem o recibo emitido pela batido da máquina aqui. Recebida a fundação de Criciúma FUCA, a importância supra, né, de 81.095,47. Devolução do valor depositado indevidamente em 13 de março de 2013. Aí vem aqui o nome que tem visto do tesoureiro, né, e uma assinatura coincide com um recibo lá que é funcionário da Unesc. E tem aqui nome, Prefeitura Municipal de Criciúma, assinatura, um risco, números e mais nada. Certo? E a gente não sabe de quem é essa assinatura. Todos os recibos estão da página 148. 148 a 157 são vários recibos que a gente não sabe. Tem alguns que identificam o nome da pessoa e o risco, né? E em outros não aparece nome nenhum, e outros simplesmente um risco diferente, sei lá, um rabisco. E tem aparece os números, se é conta corrente, se é CPF, se é identidade, não sabe. Então, saber quem é que assinava esse recibo. Por isso, então, seria importante, senhor presidente, que também convocasse alguém responsável daquele setor que emitia esse recibo e assinava esse recibo. Senhora
presidente, eu sugiro ali que nós recebemos o relatório da parte que compete à prefeitura. Nós não recebemos da Unesc, que a qualquer momento podemos receber, né? Então, eu também olhei aqui, dei uma olhada aqui e vi também esse recibo aqui. Mas eu gostaria de primeiro receber a auditoria que foi feita na Unesc, para que a gente possa se inteirar. Aí sim, depois nós poderemos solicitar e convocar as pessoas que a gente achar, né, melhor para explicar a situação em relação a esse recibo que está bem obscuro. Vereador, a página 9 desse relatório encaminhado pela Prefeitura já tem auditoria feita pela Miller Henning, auditores, com todas as demonstrações contábeis, valores, e quem fez auditoria foi essa empresa. Então, aqui também já consta um relatório conclusivo e também na página, deixa eu ver, na página 169, se vocês abrirem aí, 169. Na página 2 também tem, não, vereador? 169. O presidente da comissão recebe, Luiz Fernando Cascais recebe da Unesc também algumas informações que ele contrariou o parecer, não contrariou, e quer saber como é que foi esses valores supostamente indevidos, constatado pela auditoria da Unesc e pelo relatório contábil da Prefeitura. Os valores foram devidamente empenhados de acordo com relação às bolsas de estudo. Então também já existe também outro parecer, outra resposta informando as perguntas da comissão da Prefeitura. Então acho que basicamente o que nós vamos receber da Unesc que encaminhar basicamente seria isso aqui, porque o que interessa para nós esse relatório conclusivo, isso aqui. Agora tem os dados individuais, e eu não sei se eu acredito que para nós é importante convocar as pessoas, porque tanto a sindicância da Prefeitura da Unesc não chamaram as partes
envolvida para ser ouvida. Certo? Talvez o Ministério Público tenha feito isso. Então, a gente não tem as informações das pessoas que supostamente envolvidas. Então, por isso nós precisamos trazer essas pessoas aqui para... Vereador, só um adendo na sua fala. Especificamente, quem o vereador, para colocar em votação, quem o vereador que gostaria que estivesse sendo requisitado para estar presente? Viesse o representante da Unesc, fosse, eu acho que Mas o nome? Eu não sei quem é o responsável. Quem é o responsável da tesouraria? Quem é que assinava o recibo? Quem é que assinava? Porque é o contador, acho que deve ser o tesoureiro, o departamento financeiro assinava o recibo, o cheque, os documentos. Tem que saber encaminhar, então encaminha a convocação para o reitor e ele encaminha as pessoas responsáveis que fazia esses encaminhamentos, esses assinaturas do recibo e os supostamente os documentos que assinavam. Por isso que eu gostaria... Só um minuto, vai, desculpa, vereador. Só para colaborar com a discussão, vereador Zilli, o que ocorre? Primeiramente, esse pequeno documento que está aqui, que você fez referência da Miller Ein, ele não é exatamente o relatório que nos chegará hoje, provavelmente, né, ou amanhã, nesta casa. Então, isto não é o relatório da Universidade Unesc. Segundo, sem a gente fazer a leitura desse relatório que eles nos enviarão, você teve dificuldade até de nominar a pessoa que deve vir aqui. A partir do momento que a gente faça a leitura daquele documento, você não vai ter mais dúvida. Você vai dizer, não, nós queremos que venha aqui o senhor fulano de tal. Porque a leitura é que vai nos permitir chegar à conclusão de quem nós temos que chamar. Qualquer coisa feita antes da leitura não tem significado, né? Não tem... Doutor Melo, quem é o responsável pela a reitoria? Então, mas que convoca o reitor, eu acho que nós devemos convocar o Gildo Volpato, o reitor da Unesc, foi ele que fez as denúncias, está nos jornais aí, nas manchetes dos jornais, dizendo que houve
valor indevidamente pago pela prefeitura, que não, supostamente não chegou nos cofres da prefeitura, o reitor denunciou, certo? Deve ser convocado e imediatamente as partes inteiras da Unesc, ele vai dizer o seguinte: quem é as pessoas responsáveis de descontar o cheque, destinar o cheque, destinar o recibo. Ele vai dizer quem é. E vamos convocar também. Porque são duas. Quem são as entidades que fazem parte do processo? A Unesc e a prefeitura. Então, nós temos que saber. O prefeito da prefeitura, nós temos que convocar quem? Quem é que fazia o pagamento? Quem é que encaminhava o pagamento? É o secretário de Finanças, não é? Então, na época, tem que chamar ele. Tem que chamar o tesoureiro, tem que chamar o contador, tem que chamar a contadoria do município, o controle interno do município, tem que chamar todos isso, porque para te encaminhar um cheque, para fazer um pagamento de empenho, tem que ter assinatura também do controle interno da prefeitura, assim como tem na Câmara de Vereadores. É obrigado a ter. Para depois, supostamente, fazer o pagamento. Então tem que saber chamar essas pessoas envolvidas, porque não vamos ouvir uma ou duas, três pessoas. Com certeza vamos ouvir muito mais pessoas que realmente fazem, porque tu vai conversar, vai ouvir convocar um representante da Unesc, não falar, na resposta dele, nós temos que convocar uma outra pessoa. Porque isso aí faz parte do processo. Então, se nós começarmos assim, vou esperar o relatório para depois convocar, eu acho que nós temos que iniciar. Convoca assim, duas pessoas que é diretamente ligadas. O reitor, que é o responsável pela Unesc, e o secretário de Finanças da prefeitura daquela época. Tem que ser convocado imediatamente para conversar, para vir aqui dar informações e depois para a CPI. Porque eu acredito que até agora nenhum deles o fizeram perante a sindicância ou perante, talvez perante o Ministério Público tenha feito isso. Agora, se nós temos o cara de investigação, nós temos que fazer isso quanto antes. Vereador José Zilli, então, desculpa, Vanderlei José Zilli, nós colocamos em votação a sua sugestão de chamar um responsável da Unesc para estar esclarecendo o recebimento dos recibos. Certo? Nominalmente, Gildo. Reitor Gildo Volpato. Então, eu gostaria, antes de pôr em votação, de trocar uma ideia com o vereador Zilli. Vereador,
o reitor, com certeza, ele estará aqui, né, porque ele, inclusive, já se pôs à disposição dessa CPI. Agora, os momentos, vereador, que são importantes para não quebrar a sequência. Por exemplo, hoje nós temos aqui um relatório feito pela Prefeitura Municipal de Criciúma, né? A sindicância interna feita na Prefeitura. E você mesmo deu a sugestão, inclusive deu nomes, de quais pessoas nós deveríamos estar convocando, né, baseado naquilo que você já leu. Então, você teve já condições de dizer, não, nós vamos convocar o presidente da comissão. Perfeito. Nós podemos botar aqui depois em votação. Nós temos que chamar o secretário de Finanças da época. Perfeito. Vamos colocar em votação. Temos que chamar o contador. Sim, temos que chamar o contador. Então, coloquemos também este nome, né, em discussão e votação. E aí, claro que vamos primeiro ler aquele relatório da universidade que vai nos embasar para que a gente chame também aqueles funcionários da Unesc. Então, veja, nós já temos 4 que podemos fazer o convite, né, para estar aqui dando esclarecimento. Eu acho que a gente poderia, nessa etapa de hoje, fazer isso. Vamos aguardar o documento da universidade e aí sim, não vamos atropelar. Vamos fazer as coisas com calma. Não há necessidade de já chamar o reitor. Vamos fazê-lo em tempo então, oportuno. Vamos melhorar a situação seguinte, vereador. Como houve a sugestão da presidente convocar o Luiz Fernando Cascais, que é o presidente da comissão da prefeitura, vamos convocar também o presidente da comissão da sindicância da Unesc. Os dois, então. Depois, se for necessário. Sim, tá, então. Primeiro. Só encerrando aqui, desculpa, vereador Edson, um minuto. Porque o vereador José Zilli. Acertei, agora eu nunca mais vou acertar. Só Zilli eu vou chamar. Vereador Zilli. E colocando então em votação a sua proposta, eu coloquei em votação e o senhor, o doutor Mello, pediu a palavra, então vamos colocar em votação a sugestão do vereador Zilli de estar convocando aqui um representante da Unesc para esclarecer a assinatura dos recibos. Em votação. Senhor presidente, eu precisava
saber ser mais pontual, né? Porque foi sugerido várias pessoas aqui. Então, um representante da Unesc não é o suficiente. Eu acho que porque o Zile sugeriu o Volpato e o vereador sugeriu que esperasse. Então tem que saber se é o Volpato ou qualquer representante da Unesc. Então, o vereador Zile, especifique quem o senhor gostaria de ser convocado. Reitor Gildo Volpato? Bom, para ter informações, eu acho o seguinte, o responsável da conclusão de ter assinado os relatórios da sindicância interna da Unesc, se não for o professor Gildo, alguém, o presidente, alguém tem que vir aqui. Porque nós vamos começar a ouvir o presidente da comissão de sindicância da prefeitura, certo? E depois nós vamos, ao mesmo tempo, já aproveitar nessa reunião, nessa sessão nossa aqui, também já ouvi alguém da Unesc. Na minha opinião, eu acho que deve aproveitar, sim, trazer alguém responsável. Porque, na verdade, eu não tenho obrigação de saber, porque até não tenho aqui a assinatura, não tenho o nome, só tem a assinatura, então nós temos que saber alguém. O reitor vai dizer para nós quem é as pessoas que assinavam os recibos para nós convocar as pessoas também. Senão vai ficar mais uma semana, temos no final do mês, em fevereiro está aí, quer dizer, então nós vamos passar os 90 dias, pouco demora, nós vamos começar, tem que prorrogar, porque senão não vai dar tempo de ver as pessoas. Se o interesse é para ouvir e realmente buscar uma conclusão e se realmente os culpados que devem pagar, se realmente houve supostamente indevidamente esse pagamento, certo? Agora não podemos também aqui mais uma semana aqui esperando para convocar. E aí você vai convocar o representante da prefeitura, é 10 dias. E não aproveitar, nós já que estamos vindo aqui no recesso, acho que trazer com o maior número de pessoas aqui envolvidas para ser ouvida. O Melo falou a palavra-chave. Nós não podemos atropelar. Eu sugiro que a gente espere a documentação da Unesc para que, sim, após analisado com muito carinho, muito cuidado,
possamos definir as pessoas que queremos ouvi-las. Essa é a minha sugestão. Não podemos atropelar. Vamos seguir passo a passo para que a gente consiga êxito nessa CPI. Então, temos vereador, vereador Zilli, temos duas votações. Acho que já foi discutido o suficiente, não precisa a gente prolongar essa discussão. A primeira sugestão do vereador Zilli é que venha aqui na nossa casa um representante da Unesp no nome do reitor Gildo Volpato. A outra sugestão é do vereador Edson Aurélio, juntamente com o doutor Melo, que se espere a auditoria da Unesp chegar à casa e que, a partir daí, faça-se as convocações. Então, a questão de ordem concedida ao vereador Vanderlei José Zilli. Quando eu manifestei na primeira reunião de que era contrário às reuniões no recesso, pela dificuldade de encontrar as pessoas e encaminhar o documento, segundo informações, a gente ficou sabendo que o setor da Unesp que deveria encaminhar esse documento está de recesso, está de férias. Então, quer dizer, agora, segundo informação, voltaram do recesso hoje ou ontem. Quer dizer, daqui como preparar o documento, vai levar mais uns dias. Quer dizer, então, vai atrasar sempre as nossas reuniões. Porque senão vamos esperar o documento da Unesp, não sei quando é que vai vir, para depois convocar as pessoas, vai ficar para fevereiro, como tinha sugerido no começo da CPI. Com palavra, o vereador Silvio. Bom, tem alguns aspectos a sugerir, senhora presidente. A princípio, nós já analisamos, pelo que eu vejo aqui, que a maioria dos vereadores já analisou o documento que nós recebemos da prefeitura, e nesse documento que foi recebido da prefeitura constam dados que foram enviados pela Unesp. A minha primeira pergunta a todos os colegas da CPI seria: esse documento que chegou da prefeitura suscitou alguma dúvida nos colegas? Ok. Por que não focarmos as nossas atenções neste documento e esclarecer todas as dúvidas deste documento? Ok. Se esse documento que nós já temos em mão, que já foi estudado, suscitou dúvidas, a quem nós devemos chamar para esclarecer estas primeiras dúvidas? Então, convoquemos as pessoas que podem nos responder as perguntas
relativas ao documento que já temos em mão. Segundo, a partir de hoje, segundo o que o Dr. Melo colocou para nós todos aqui, em alto e bom tom, muito provavelmente hoje, mais tardar amanhã, receberemos o documento da Unesp. A partir desta data, poderemos, a partir de hoje, no local que mais acharmos apropriado, estudar esse documento que virá da Unesp e, consequentemente, também, muito provavelmente, suscitarão dúvidas. Aí, nesse segundo momento, solicitaremos a vinda de representantes da Unesp para esclarecer essas dúvidas. E, consequentemente, dessa maneira, estaremos construindo um caminho mais claro e mais tranquilo de ser trilhado. Sugiro, portanto, senhora presidente, que sejam convocados aqui, a princípio, o presidente da Comissão de Sindicância da Prefeitura, que é o responsável por essas informações que aqui estão, e o Luiz Fernando Cascais, que assina como presidente da comissão a documentação toda que nos foi enviada. E caso ele não seja capaz de solucionar todas as nossas dúvidas, que ele aponte quem é a pessoa indicada para responder. Por exemplo, o extrato bancário não sei explicar, mas quem pode explicar é o fulano de tal. Então, convoquemos e assim estabelecemos um caminho a ser trilhado para a CPI, para que nós não tenhamos mais esse tipo de discussão. Então, a minha sugestão seria que, para a próxima semana, nós já convoquemos o Luiz Fernando Cascais, que é o presidente dessa comissão, e que tem condição de retirar as possíveis dúvidas que os colegas têm em relação a esses documentos que nós todos já estudamos. E, caso chegue o documento da Unesp hoje ou amanhã, que todos sejamos avisados para que possamos pegar as nossas cópias e na semana que vem já também estabelecer a convocação dos representantes da Unesp. Sem mais discussões, colocamos em votação. Em votação a sugestão do vereador Zilli. Em votação. Os contrários se manifestem. Rejeitada por 4 votos a 1. Em votação, a sugestão do vereador José Carlos Melo e Edson Aurélio, para que nós analisemos primeiro o material que temos em mão, para assim iniciarmos as convocações. Em votação, a sugestão questão de ordem concedida ao vereador Zilli. O presidente da comissão,
da Prefeitura, Luiz Fernando Cascais, e for responsável por levantar todas as informações. E todas as informações que tem aqui, solicitou a contadoria do município, o controle interno, o contador, o tesoureiro, certo? O que ele vai falar aqui, com certeza, é o que está no relatório que ele fez aqui em cima do documento. Certo? Agora, nós já deveríamos ouvir as pessoas. Porque ele vai dizer o que ele vai dizer que está aqui. Eu gostaria de chamar duas pessoas aqui. O reitor e o ex-secretário de Finanças do município. Vereador, a sua proposta já foi rejeitada pela maioria dos vereadores. Colocamos em votação a sugestão do vereador Melo e do vereador Edson Aurélio. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Um voto contrário. Em votação, a convocação inicialmente, a sugestão inicialmente feita por esta presidente, em seguida pelo vereador Silvio Ávila, da convocação do senhor Luiz Fernando Cascais, presidente da comissão da sindicância. Em votação. Para a próxima para a próxima quarta-feira, em votação, aprovado por unanimidade. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Quarta-feira, vereador. Terça-feira, como eu sugeri aqui, se fosse necessário, nós estarmos nos reunindo para estar elaborando as perguntas que iremos fazer fundamentadas no documento. Então, eu convoco a próxima reunião para terça-feira, às 14 horas. Obrigado a todos e encerramos os trabalhos desse dia. Sim.